Olá, seja muito bem-vindo. Você está no canal Sonhos Brasil Portugal. Meu nome é Marcos. Se não está inscrito no canal, peço para que se inscreva e depois de assistir esse vídeo e gostar da informação, dê o seu like e se entender que mais pessoas precisam ouvir essas informações, compartilhe. Vamos falar sobre 3 documentos extremamente importantes para se ter aqui em Portugal quando o imigrante chega, que é o NIF, abertura de atividade e número de segurança social. Os 3 são imprescindíveis? Não, mas o NIF sim, ele é fundamental. Sem ele você não consegue fazer nada. O que é o NIF? O NIF é o número de identificação fiscal, muito semelhante para nós brasileiros com o CPF, que é o cadastro de pessoa física. E aonde você tem que se dirigir para tirar o NIF? Você deve ir até uma agência das finanças, munido de passaporte, comprovante de endereço e acompanhado por uma pessoa para ser o seu representante fiscal. Essa pessoa deve ser um cidadão português, pode ser também um cidadão estrangeiro, desde que esteja devidamente legalizado. Vou repetir, se for um cidadão estrangeiro, deve estar devidamente legalizado. O comprovante de endereço, eu sugiro que você traga o PB4. Pelo menos foi o documento que exigiram a mim quando eu fui solicitar o meu NIF. O que é o PB4? O PB4 é um documento que é emitido pelo Ministério da Saúde aí no Brasil, que é proveniente de um acordo entre Brasil e Portugal, e ele funciona como um seguro de saúde. Caso esteja aqui em Portugal e precise utilizar os serviços de saúde, apresente o PB4. Uma vez que registrou o endereço do Brasil no seu NIF, o ideal é que você mude para o endereço aqui de Portugal. Por quê? Porque isso pode te trazer implicações fiscais. Como que se muda o endereço, primeiramente? Existem algumas formas. Uma delas é, assim que você aluga uma casa, a pessoa que te aluga a casa, ela registra o contrato de aluguel nas finanças. E uma vez esse contrato registrado, está lá o seu nome com o seu NIF. Então você se dirige até a loja das finanças e pede alteração de morada, ou seja, alteração de endereço. Uma outra forma é quando você já está trabalhando e não tem um contrato de aluguel, mas já está trabalhando, já tem recibos de vencimento, que são os olerites. Você vai até as finanças, leva o seu contrato de trabalho, leva os seus recibos de vencimento e prova que você já está aqui em Portugal há algum tempo e solicita a alteração da sua morada, ou seja, alteração de endereço. Por que eu estou falando isso? Porque tem pessoas que vêm para Portugal e vai morar em quartos. E nem sempre os acordos que são feitos contemplam contrato, uma vez que vai morar em quarto. E aí a pessoa fica morando um bom tempo aqui em Portugal com a sua morada no Brasil. E se vai passando o tempo, vai passando o tempo, vai passando o tempo, quando chega a época de fazer a declaração do imposto de renda, que aqui é o IRS, você vai ser taxado com um percentual totalmente diferente do que as demais pessoas são taxadas. O percentual utilizado para taxar o não residente é de 25% sobre todos os seus ganhos. Então tem pessoas que são pegas de surpresa com essa taxa, com esses valores, e acaba tendo muita dificuldade em realizar esses pagamentos. Não esperam essa dívida e essa dívida vem. 25%. Eu falo isso porque eu estive aqui em dezembro de 2018, foi quando eu vim aqui e tirei o meu NIF. Um mês que eu fiquei aqui, eu fui taxado com 25% sobre os meus ganhos que eu ainda não tinha. Porque na verdade eu abri aqui uma empresa e eu era o único funcionário. E eu tinha um salário muito pequeno nessa empresa. E eu fui taxado sobre esse salário com 25% porque eu ainda não era residente. Então são detalhes que envolvem o NIF e que nem sempre as pessoas falam. Então se você tem a morada no Brasil e já tem muito tempo que está assim dessa maneira, eu sugiro que você, mais do que urgente, troque a morada aqui para Portugal. Isso eu estou falando para quem já está aqui em Portugal. Agora para você que vem, fique com essa dica e não demore muito tempo para fazer a troca do endereço. Outro documento é a abertura de atividade. Para nós brasileiros é muito semelhante com o MEI, aquela atividade de microempreendedor individual que as pessoas fazem aí no Brasil, que é aquela prestação de serviço. Aqui é a mesma coisa. Atividade nas finanças, ela te habilita a fazer prestações de serviço, você trabalha como um autônomo, emitindo recibos verdes. Uma vez que você realiza o serviço, você emite um recibo verde para a pessoa que contratou o seu trabalho. Quando você abre atividade nas finanças, você fica isento durante 1 ano de contribuição com a Segurança Social.
Eu não sei se isso é bom ou ruim, porque quando você fica impossibilitado de trabalhar, você não está amparado pela segurança social. Para se tirar esse documento, quais são os documentos que precisam? Para abrir a atividade, quais os documentos que necessitam? O passaporte, o NIF e o comprovante de endereço também. Você levando o seu NIF, eu vou contar aqui uma experiência muito pessoal. Minha esposa ela foi abrir uma atividade para realizar a prestação de serviço. Quando chegou lá que ela apresentou o NIF, detectaram que o endereço dela ainda estava com o endereço do Brasil, porque eu vim em posse do visto D2, minha morada fiscal já estava aqui, e na ocasião ela ainda estava esperando o reagrupamento familiar. Então, a morada fiscal dela ainda estava no Brasil. Pelo fato de a morada fiscal dela ainda estar no Brasil, ela não pôde fazer a abertura da atividade. Então ela precisava de alguém que a representasse. E para ser representante de uma pessoa na abertura de atividade, esse representante também deve ter uma atividade aberta. Então o que nós fizemos? Eu abri uma atividade, pois eu já tinha morada fiscal aqui, e fui representante dela para ela fazer a abertura da atividade dela. Compreenderam? Só pode ser representante para abertura de atividade quem já tem uma atividade aberta. Então, na mesma hora, eu abri a minha atividade e fui representante dela para ela abrir a atividade dela. No mesmo atendimento, nós conseguimos fazer isso. O último documento qual nós vamos falar hoje é sobre o NIS, N-I-S-S, o Número de Identificação da Segurança Social. E, novamente, eu vou fazer um comparativo com os documentos brasileiros. Na verdade, aí não é um documento, mas é um número, que é o INSS, que é o Instituto Nacional do Segurado Social, que é aquela contribuição que você faz através da sua folha de pagamento, aquele desconto de 11%, em alguns casos de 9%, dependendo do salário que ganha. Então, é bem semelhante a isso. Aqui a pessoa, quando trabalha, que começa a receber os seus olerites, a sua folha de vencimento, tem um desconto da Segurança Social também, como tem o desconto do INSS aí no Brasil. E qual o problema do número de segurança social? É que algumas empresas abriam vagas de emprego e quando a pessoa se candidatava e que não tinha o número de segurança social, já era automaticamente dispensada, porque era uma exigência das empresas ter o número de segurança social. Há empresas que contratam sem o número de segurança social, sim, há sim. E a própria empresa, por intermédio do seu contador, solicita o número de segurança social para esse funcionário que foi contratado junto à Segurança Social. Então, a empresa contrata, o contador vai e solicita junto à Segurança Social o número para esse novo funcionário. Mas esses são poucos casos. A maioria dos casos é que as empresas solicitam que o candidato já tenha o número de segurança social. E esse número de segurança social estava tendo uma espera muito longa mesmo. Através da solicitação convencional, que é quando você ia até uma loja da Segurança Social, deixava lá cópias de alguns documentos que eram exigidos, preenchimento de alguns formulários específicos, você colocava tudo isso dentro de um envelope e depositava numa urna lá e aguardava a resposta por carta em casa. Essa resposta estava demorando até 6 meses. Teve caso de pessoas aqui em Setúbal, cidade onde nós moramos, que esperou por 6 meses o número de segurança social. E é um pouco complicado quando a pessoa procura trabalho e não tem o número de segurança social, não consegue trabalho. Ficar todo esse período sem trabalhar é bem complicado. Então, uma alternativa que as pessoas utilizavam era fazer uma abertura de atividade. Por isso que nós falamos sobre a abertura de atividade antes. A abertura de atividade nada mais é do que uma empresa de um único funcionário, que é o próprio patrão, é você mesmo. Você abre e você é o único funcionário. E por ser uma empresa, o número de segurança social ele era emitido de maneira mais rápida. Então as pessoas abriam uma atividade como prestador de serviço, obtinham o número de segurança social e saíam atrás de emprego. Conseguiam o emprego, vinha e fechava a atividade. Era esse processo que estava acontecendo. Mas, a partir de janeiro desse ano, as coisas mudaram. Ficou muito mais fácil agora tirar o número de segurança social. Ele sai na hora. Eu estou aqui com um panfleto na minha mão, que eu retirei diretamente na Segurança Social, que é o NIS na hora para cidadãos estrangeiros a partir de janeiro de 2020. Então, a partir dessa data, o cidadão estrangeiro, quem pode tirar? Pode ser aquele que trabalha por conta de outrem, ou trabalhadores do serviço doméstico, ou trabalhadores independentes. No caso de trabalhadores independentes,
você tem que levar o quê? O seu passaporte, que é o documento de identificação, uma cópia, e tem que levar uma cópia também do início da abertura de atividade. Ou seja, a pessoa abre a atividade e na hora já é emitido o número de segurança social. Outra questão é a pessoa que já tinha um contrato de trabalho. Mas se já tinha um contrato de trabalho, não tinha o número de segurança social? Não. Como eu disse, em alguns casos, as empresas, aliás, contratavam as pessoas e pedia que o contador solicitasse o número de segurança social. E mesmo assim demorava. Agora, essas pessoas que estão à espera do número de segurança social podem pegar o seu contrato de trabalho, levar até uma agência da segurança social e pedir o número de segurança social que ele sai na hora. Mas e o processo antigo? Não tem problema, pode ir e solicitar na mesma. Pode solicitar da mesma forma, ok? Espero que essas informações tenham sido úteis para você. Espero que tenha te ajudado de alguma forma, tenha esclarecido algumas dúvidas. Deixa seu comentário, dá o seu like. Alguma novidade que você queira que nós tratamos aqui nos vídeos, é só nos falar. Fiquei ausente um tempo devido a algumas atividades, mas estamos de volta para compartilhar coisas interessantes sobre Portugal, sobre documentação e sobre Setúbal. Um grande abraço, fiquem com Deus.